Olá, tudo bem com você? Eu acabei de fazer um vídeo que eu já devo ter postado, se não deu nada errado, que se chama Como Ler um Livro Espírita. E aí, a segunda parte desse vídeo é como estudar nosso lar. Vamos entender que ler é uma coisa, estudar é outra. Então, se vocês não assistiram o vídeo, deem uma olhadinha, aproveitem e se inscrevam no canal. Ativem a notificação, curtam, compartilhem, comentem e divulguem. Quanto mais pessoas tendo essas informações, melhor elas vão poder se decidir. Por exemplo, se eu só conheço a paleta de 3 cores básicas, o vermelho, o amarelo e o azul, e vou pintar a minha casa, eu vou pintar de vermelho, amarelo ou azul, né? Se eu conheço uma paleta maior de cores, eu tenho probabilidades maiores de escolha. Então é isso que a gente quer fornecer às pessoas, ferramentas para elas usarem como elas acharem mais adequado. Vamos então a como estudar nosso lar. Bom, em primeiro lugar, o livro Nosso Lar é um livro muitíssimo comentado. Teve um filme, não sei se vocês viram, filme, nossa, estourou, arrebentou, né? Foi um boom. A partir desse filme vieram outros filmes espíritas muito bons. Não que abriu o mercado, mas deu muita oportunidade. Excelente. É um livro muito comentado, pouco lido, né? Por quê? Porque a linguagem é difícil, não é fácil, né? E raramente estudado. Então, se você já leu Nosso Lar, parabéns. Eu vou deixar o meu joinha para você, porque é um livro que ele demanda esforço e dedicação. Por quê? Vamos começar. A primeira edição do livro Nosso Lar foi em 1944. Tudo isso, já se passaram 76 anos. Isso tem um peso. Por quê? Linguagem. Como se esperava que fosse a linguagem de um livro espírita naquela época? Uma linguagem mais empolada, mais culta, com alguns termos que hoje a gente acaba nem sabendo o que significam. Então, não é um livro com a linguagem coloquial, com uma linguagem que a internet veio acelerar a nossa comunicação, o WhatsApp, a gente não fica com palavras que ninguém usa no dia a dia. A gente vai para o coloquial. E esse livro não é assim. Em 1944 era outra a realidade, a vida era outra. Quem é a editora que publicou esse livro? A FEB, Federação Espírita Brasileira, o médium Chico Xavier, não precisa, dispensa comentários, e o autor espiritual é André Luiz. Sou suspeita porque eu sou fã número 1 dele. Ele é muito preciso no que ele diz, não fica com blá blá blá, não fica com mimimi, comete erros assim muito grandes, fala, poxa vida, errei, como eu me corrijo e toca a vida para frente com aprendizado. Então, editora, médium e autor vão nos dar um grau de confiabilidade muito grande, né? Qual é o tema desse livro? É a vida de André Luiz no mundo espiritual. Poxa, bacana, né? Legalzinho. André Luiz só escreveu esse livro? Não, ele escreveu uma série de outros livros, na verdade, uma série no sentido literal da palavra. São muitos livros cujo tema é a vida no mundo espiritual. Primeiro, Nosso Lar. Segundo, Os Mensageiros. Terceiro, Missionários da Luz e por aí vai. Bom, agora vão as dicas, né? Como é que eu vou estudar o Nosso Lar? Porque eu tô sabendo que vocês já leram, agora a gente vai passar, né, para o nível hard, que é estudar Nosso Lar. E não é tão hard assim, é facinho. Vamos, dicas para vocês. Primeiro, planejamento. São 50 capítulos, não dá para eu simplesmente sentar e ler de fio a pavio, não vai virar, não vou aproveitar nada. Eu fiz assim, cada um faz como achar melhor.
ler um capítulo por vez. Então, temos 50 capítulos. Bastante. Ah, tá bom, vou ler um capítulo por vez, acabou. Nananina. O capítulo deve ser lido no mínimo 2 vezes. A primeira leitura que eu digo é você faz a tradução para a língua portuguesa. Mas ele não é escrito em português, mas é um português que eu não entendo. Então eu pego uma lapiseira, tá? Não vão fazer isso a caneta, pelo amor de Deus, eu tenho pavor de quem escreve a caneta no livro. Isso é crime, tá? Não façam isso. Vou pegar uma lapiseira, vou ler. Tem uma palavra que eu não conheço, isso aconteceu com uma frequência muito grande, eu vou colocar um círculozinho, né, uma linhazinha em volta e vou procurar o significado daquela palavra. Só que assim, às vezes eu acabo esquecendo o que eu escrevo. Na margem, do lado ou em cima, eu escrevo, eu ponho um asterístico e ponho o significado daquela palavra. Como é que eu procuro o significado? Na minha época, né, de estudante, eu precisava ter um dicionário que era caro. Hoje em dia não, basta você acessar a internet, ou hoje você, né, se você estiver lendo um livro em um e-book, você clica lá e ele já te dá o significado da palavra. Então eu vou lá, anoto o significado da palavra. Você pode fazer isso tanto no livro físico como no e-book, né? Não tem problema, dá do mesmo jeito. Anoto o significado daquela palavra, termino o capítulo. Então, a tradução para a língua portuguesa já foi feita. Bom, acabou, legal, bacana? Não. Agora eu vou entender o significado mediante o espiritismo. Aí que a porca torce o rabo. Eu tenho que pensar. Leio, entendo. Ah, ele está falando de tal coisa. Bacana. Aí o que eu faço? Eu vou digerir aquela informação. Eu vou meditar. Meditar não, é pensar sobre determinado assunto. Também pode ser, né? Mas meditar quer dizer pensar sobre determinado assunto. Primeira coisa, né? Do que ele está falando? O que eu faço com o que ele está falando? Como é que eu aplico na minha vida o que ele está falando? Um exemplo. Primeiro capítulo, ele vai dizer de quando ele se deu, né? Por si, ele estava no umbral, ele ficou 8 anos correndo para lá e para cá, passando fome, frio, sede, fugindo dos seus perseguidores. Aí eu falo, poxa, como é que eu posso fazer para não acontecer isso comigo? Isso já é uma outra história. Bom, eu vou saber das consequências do que eu li. Poxa, ele falou que ele ficou lá, que ele não tinha. Depois, durante o livro, ele vai dizer que ele não tinha uma formação religiosa, nunca levou a sério a religião. Era uma coisinha, né? Um apêndice da vida dele, um adorno. Como é que eu posso fazer para mudar, né? E aí, poxa, ele fez isso. E como é que eu faço? Nesse exemplo, por exemplo, eu posso pensar, bom, se eu sou espírita, eu acredito na vida após a morte e que a vida verdadeira é a vida espiritual. Com base no que ele está me contando, o que eu vou fazer? Vou viver de acordo com isso, para que não aconteça a mim o que aconteceu a ele, ficar 8 anos correndo no umbral para cima e para baixo. Então eu vou viver uma vida que leve como prioridade a minha vida espiritual e não a vida material. É sempre fazer um link entre teoria e prática. Aí que está o pulo do gato para a gente se tornar um ser humaninho melhor. Não adianta ser, né, uma intelectual, ter esses livros aqui, né? Aliás, esses não são de espiritismo, os de espiritismo estão na outra estante, que vocês não estão vendo. Li pra caramba, estudei, tá, e não faço nada com isso, o que adianta? Então vou ler história em quadrinhos, que é muito mais divertido, não é assim? A gente precisa ler, pensar, refletir e aplicar na nossa vida e modificar as nossas atitudes. Gente, não se esqueçam,
façam inscrição, isso ajuda o canal, a divulgação do canal. Ativem o sininho, assim vocês vão saber quando eu for publicar um novo vídeo, né? Curtam, compartilhem, comentem, sugiram, olha, poxa, Liliane, fala sobre tal coisa. Se eu não tiver conhecimento, vou dizer, olha, eu não vou falar nada, porque falar bobagem, eu fico quieta, né? Ou não, olha, esse assunto é bacana, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um vídeo sobre esse assunto que você está me sugerindo, que é muito bom, é muito legal, a gente vai ver isso junto, tá bom? Muito obrigada pela companhia, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, os bons espíritos estejam sempre nos orientando e a gente tenha sabedoria para seguir as orientações deles. Até mais!